Muito bom dia, meus nobres e queridos irmãos, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que mais uma vez me utilizo deste equipamento para oferecer aos companheiros mensagens tão importantes desses nossos queridos benfeitores espirituais, mensagens que vêm nos trazer alegria, esperança, conforto espiritual. Eu quero agradecer, como sempre faço, ao coração querido de Nossa Senhora, pela oportunidade que ela mais uma vez me concede para que eu possa levar aos nossos irmãos ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu peço aos nossos companheiros que nos acompanham que me ajudem no sentido de divulgarem esses vídeos, falar para os seus parentes, amigos, colocarem nas suas redes sociais, a fim de que possamos contribuir com a divulgação desta doutrina tão querida que nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteou. Coloquem para assistir todos os vídeos, que são em torno de 74 com este. Coloquem YouTube ou Facebook. Kena Marques, Vídeos Espíritas. E a sequência vai aparecer, você escolhe o que deseja assistir. Inscrevam-se no canal, deem o seu like e coloquem aquele sininho para que toda vez que eu venha publicar um vídeo, você possa ser avisado. Eu agradeço a ajuda dos caros companheiros. O nosso vídeo de hoje, e eu estou insistindo nesse tema, dada a situação em que a humanidade se encontra, em virtude desta pandemia, muitos irmãos estão desencarnando, muitas famílias estão sofrendo, sendo atingidas por talvez essa situação inesperada. Mas tudo tem uma razão de ser. E queremos levar a esses irmãos mensagens que falam exatamente a respeito disso. O mal da humanidade é ter a certeza ou ter construído essa certeza de que tudo é nosso. Tudo nos pertence, quando na realidade nós não temos absolutamente nada. É meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa, meu amigo, minha amiga, é meu. E quando esse meu se ausenta, nós sofremos. Porque tiraram de nós aquilo que era nosso, entre aspas, e não era. Nossos entes queridos têm um dono, e esse dono é Deus. Ele ganhou sua liberdade. É isso que muita gente tem que entender. E o mal nosso é esse egoísmo entranhado que carregamos no coração há milênios. Tudo é nosso, e não é. O nosso vídeo de hoje é o de número 74,
tem como título Ante os que partiram e eles estão vivos, do livro Religião dos Espíritos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, tendo como instrutor espiritual Emmanuel e psicografia do nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier. Abre aspas, diz ele: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam àqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo. Os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos. Os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bate à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite. Mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouve-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas
para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária. Honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Fecha aspas. Emmanuel. Eles estão vivos, abre aspas, ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação, aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus. Não estão mortos. Entraram em novas dimensões da existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalaram-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede do reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros, muitos, seguem-te ainda, aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida, os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança, e aqueles outros que socorreste um dia, com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer.
sê a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação. Porque no futuro tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias do novo despertar. Fecha aspas, Emmanuel. Nobres irmãos e irmãs, a morte não existe. A morte não existe, nós temos palestras a respeito disso, explicando o porquê. Os verdadeiros mortos somos nós que aqui ficamos, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Foi de lá que nós viemos um dia e é para lá que haveremos de retornar. Por força de lei. Já passamos por essa situação inúmeras vezes. E ainda, se Deus quiser, haveremos de passar muitas vezes. Enquanto a terra tiver uma virtude a nos ensinar, nós haveremos de voltar para cá. Para esta escola abençoada, esta universidade divina. A morte não existe. Muitas pessoas costumam dizer vida e morte. A vida não tem nada a ver com morte. Vida é uma coisa, morte é outra. A vida, ela está tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Morte é um fenômeno biológico da natureza e necessitamos passar. Só morre aquilo que nasce. Vida, ela é inextinguível. Está no universo inteiro. Não lamentem aqueles entes queridos que ganharam a sua liberdade. Aqui na terra eles eram, com o peso do seu corpo, obrigados a caminhar. No plano espiritual, eles voam. Não são anjos, não. Não adquiriram asas, não. Mas lá eles conseguem conquistar o dom da volitação. Volitar, voar. Não lamentem, porque eles conquistaram a sua liberdade. E nós ainda estamos aqui, presos a esse corpo físico, por força da lei. Eu peço a Nossa Senhora, meus irmãos queridos, que estas mensagens sirvam para amenizar a dor daqueles que acham que perderam algum ente querido. Nós não perdemos nada. E muitas vezes até ganhamos um amigo no plano espiritual para nos ajudar nessa caminhada aqui na terra. Que Nossa Mãe Santíssima
vos ilumine, continue a brilhar no vosso coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe sempre, dando força, coragem para superar os obstáculos que a vida nos apresenta. Não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, nobres irmãos. Nossa Senhora vos cubra de graças. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.